O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no quarto trimestre do ano de 2019. O tema deste trimestre é o estudo no livro de Êxodo. A lição em si, nesta oportunidade, é a lição número 2, com o título Moisés, o Libertador de Israel. O texto áureo da lição está no verso 14 do mesmo capítulo 3. E diz para nós: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Na sequência, temos a proposta de esboço, ou o esboço que temos já preparado e proposto, que é, dentro do nosso costume de sempre, ter 3 subtítulos ou 3 tópicos, sendo o primeiro Moisés, sua preparação e chamada. Segundo, as desculpas de Moisés e a sua volta para o Egito. E terceiro tópico, Moisés se apresenta a Faraó. Observe que temos nesta lição um texto bem longo, porque vamos estar falando desde a chamada de Moisés por Deus e indo até ele se apresentar diante de Faraó. Portanto, professores, leiam esses 4 capítulos, ou seja, capítulos 3, 4, 5 e 6, porque alguns versos poderão não ser lidos aqui, mas a classe pode questionar algum verso que não está na nossa proposta a citar, e devemos estar preparados para isto. Dando sequência do nosso material de classe, a introdução é esta. A presente lição tem o objetivo de mostrar que um homem escolhido por Deus não nasce pronto, mas é preparado por Deus durante um tempo determinado por Ele. Na primeira lição foi posto, dentre outras coisas, que a atitude de Moisés em querer livrar Israel foi inoportuna, uma vez que ele ainda não estava preparado, e tampouco o povo, para sair do Egito. Conforme os anos se passam, as habilidades do líder se evidenciam e também são aprimoradas. Há um momento em que o aprendizado é pessoal e outro em que sua liderança é então publicamente revelada. Moisés era um homem manso e, pelo que ele próprio testifica, não era muito eloquente. Não obstante, Deus o escolheu para libertar o seu povo da escravidão. Ou seja, não é como nós possamos programar alguma coisa, ainda que seja dentro da obra de Deus, é o que nós devemos aprender, mas aquilo que Deus esteja nos orientando a fazer. Muitos traçam planos na obra de Deus, de ensino, de evangelismo, de ampliação de igreja ou de obra missionária, tantas coisas que podemos estar colocando como que trabalhando para o Senhor, mas melhor é para nós temos de Deus uma direção, ou seja, temos de Deus o tempo. E outra coisa importante, o modo. Para todo pensamento, todo ato, precisamos ter o tempo
e um modo. Essa palavra está em Eclesiastes, nos orientando. O sábio, ou aquele que guarda os mandamentos de Deus, saberá o tempo e o modo. Nós conhecemos muito o capítulo 3 de Eclesiastes. Para tudo há um tempo, mas um pouquinho mais à frente Salomão complementa: há tempo e há modo. E assim também na vida de Moisés, há um tempo e há um modo. Não seria naquele tempo, por o que tudo indica, e nem do modo que Moisés se coloca para começar a ajudar os seus irmãos, o povo de Israel. Muito bem, assim continuando, no nosso esboço está previsto falarmos agora de Moisés, sua preparação e chamada. Na verdade, a continuidade de sua preparação. O texto que temos está no verso 1 desse capítulo até o capítulo 9. Entretanto, nesse tópico eu quero acrescentar o verso 10 também. E assim podemos estar lendo: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do ferezeu e do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Agora observemos que é tempo, chegou o tempo da libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. O modo vai aparecendo aos poucos nos capítulos seguintes, porque Deus vai estar conduzindo tudo. Alguns detalhezinhos às vezes eu percebo na preparação da lição e coloco para os irmãos. Qual o nome do sogro de Moisés? Já vimos que ele é sacerdote de Midian, e o nome dele lá atrás foi Reuel, e aqui o nome dele já aparece como Jetro. Então o mesmo Jetro é Reuel, o sacerdote do povo de Midian, os midianitas. Só para nós complementarmos esse detalhe, que alguém pode depois questionar a mudança de nome, porque não temos explicação, mas estamos entendendo pela própria exposição da palavra tratar-se do mesmo homem. Na sequência, indo para o primeiro parágrafo do nosso material de classe, podemos ler:
Moisés e sua preparação e chamada é o subtítulo da lição 2. E assim diz o texto: a primeira etapa da preparação de Moisés havia terminado, 40 anos no palácio. Aos olhos humanos, Moisés já estava preparado para a obra. Fora treinado na melhor escola, gozava de autoridade dentro do Egito, era poderoso em suas palavras e obras. Passagem de Atos, capítulo 7, 22. Porém, mesmo com toda essa bagagem a seu favor, para Deus ele ainda não estava pronto. É por isso que Moisés é tirado do Egito e levado para outra sala da escola do Senhor, Midian, onde se dará a segunda etapa do seu aprendizado. Passados mais 40 anos, agora pastoreando ovelhas, Moisés leva o rebanho para trás do deserto, ao monte de Deus, a Horebe, e é exatamente o lugar do encontro do servo com o seu Senhor. Então observem, mais 40 anos, nesse tempo já 80 anos, as dores de Israel. E conforme explicamos na lição anterior, naturalmente aquela ordem de Faraó de matar os meninos deve ter sido algum tempo aliviada, porque senão já não teria nenhum jovem, nenhum moço para trabalhar nas obras do Egito. Só para a gente compreender se alguém percebeu isso. 80 anos de Moisés nascer e Moisés agora com 80 ser encaminhado por Deus para a libertação do povo. Observe que Deus não tem pressa. Nós já estaríamos desesperados lá no cativeiro. E Deus não tem pressa. Qualquer que for a situação que venha sobre nós, até mesmo a morte, enquanto a vida, a esperança, isso vale só para os homens. Para Deus, mesmo depois da morte, ainda tem esperança. Então descansemos. A gente não entende o que estava acontecendo lá, mas Deus está no controle de tudo. Continuemos, portanto, na nossa lição. Um parágrafo segundo podemos estar vendo. Portanto, temos até aqui Moisés com 80 anos de idade, um homem com muito conhecimento e experiência. Contudo, pode-se observar que são apenas conhecimentos técnicos e humanos por enquanto, ainda que válidos, pois serão úteis para a missão. São inúteis sem o sobrenatural de Deus. Tudo isso se explica por conta da natureza da missão e do vaso utilizado por Deus. Embora a missão seja sobrenatural, os instrumentos são de natureza humana, vasos de barro. Observe bem, 40 anos mais, depois de 40 anos no Egito, acho que dava para ele esquecer o que ele foi. Mas pelo menos eu tenho uma ideia de que ele se esqueceu, ou então teve todos aqueles 40 anos como alguma coisa perdida, para não confiar nisso, não confiar no que ele foi no Egito, para depois ir para a obra de Deus. A confiança teria que ser totalmente em Deus, e não bater no peito que ele foi filho da filha de Faraó, herdeiro do trono, não sei mais o que. Não sou mais nada. Fui um tempo, mas já não sou. Aí tá bom, aí está um instrumento bom para Deus trabalhar com ele. Alguém que não se apoia em nada de si mesmo. Mas vejamos alguns versos interessantes para a gente perceber e colocar também nesse texto, neste assunto. Em Coríntios capítulo 1, verso 27 a 29, Paulo diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Isso é sempre. Deus usa alguém, e alguém que possa testificar que não seria capaz por si
mesmo. Por isso que o mesmo Paulo que escreveu isso pode também dizer que ele trabalhou mais que os outros apóstolos, não ele, mas a graça de Deus sobre ele. E nisso ele aprendeu, e quando evangelizava, ensinava o povo, não entrava com sublimidade de palavras que ele tinha por conhecimento, sendo fariseu e também, digamos assim, cidadão romano, e sendo ainda alguém que conhece o grego. Portanto, ele conhecia o grego, o hebraico, o latim, mas na hora de falar para o povo usava palavras simples, pelo que na carta aos Coríntios está escrito que muitos desprezavam as suas palavras. Mas ele era sábio, ele era estudado, mas na hora de pregar o evangelho não entrava com esse assunto, entrava com aquilo que pudesse melhor esclarecer a exposição dos mistérios de Deus na linguagem do povo. Continuando em 2 Coríntios 4,7, aqui temos a palavra que não podemos esquecer. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Por isso, o vaso não precisa brilhar muito. Se brilhar muito, pode atrapalhar. O pessoal vai gostar do vaso no seu exterior e não vai dar atenção para o seu conteúdo, que pode ser bom. Então, estejamos atentos. Deus vai quebrando essas coisas. No terceiro parágrafo, ainda deste nosso tópico, primeiro Moisés, sua preparação e chamada, temos: por isso o homem natural necessita de um encontro real com o Deus Todo-Poderoso, para que aquilo que é humano seja aniquilado e prevaleça o espiritual. Moisés está caminhando no natural, não há uma clareza de um chamado, até que ele chega a Horebe. Agora o sobrenatural começa a se manifestar no natural. A primeira experiência é esta: uma sarça em chamas, mas que não se consumia, e isto chama a sua atenção. Agora me virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça se não queimar. A primeira iniciativa da chamada sempre é do Senhor Deus. Não é Ele que escolhe fazer a obra, mas sim o Senhor. E diante da grandiosidade da missão, toda a atividade humana se torna como nada. Quando Moisés se vira para ir até a sarça ardente, ele ouve a voz do Senhor, que se identifica como sendo o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E então aquele homem impossível, encobre o seu rosto e teme olhar para Deus. Nesse momento, o Senhor revela a Moisés a sua missão: vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Aí está esta colocação na nossa exposição. Quero destacar um detalhe dentro do próprio texto, precisamos estar atentos, de que a palavra aqui diz que Deus falou da sarça. Mas se formos olhar uma passagem paralela, como em Atos capítulo 7, a narrativa é um pouco diferente. O anjo que falou com Moisés. Não estranhem, mas a palavra quer dizer isso. Não era propriamente o próprio Deus que falava com Moisés, mas um anjo que foi mandado representando Deus. Então, na hora dele falar para Moisés como Deus, fala como Deus, representando Deus. Mas depois vem a ciência. Foi o anjo que falou.
como mais para frente vai falar que no Monte Horebe, quando o fogo fazia tudo como que queimar, e havia sonidos de buzinas, um grande alarido, e também trovões e relâmpagos, é Deus agora. Aí vem a palavra e diz: o anjo do Senhor que esteve no Monte Horebe falando com Moisés. Então são representantes de Deus, mas vindo com um poder grande, representando Deus, mas não é Deus ainda. Precisamos entender essas coisas para quando juntarmos as palavras, e se algum aluno questionar, nós temos os versos nas escrituras para demonstrarem este ponto. Eu vou abrir mais um pouco esse parêntese. Se vocês observarem, no passado, anjos recebiam ofertas ou alguma adoração daquele, vamos dizer assim, a quem ele aparecia. Mas por que isso? Porque ele representava Deus. Então o anjo não se fazia de Deus, mas sabia que a autoridade que estava sobre ele é de Deus. Então quando alguém oferecia alguma coisa ou trazia um ato de adoração, ele aceitava, porque não era ele, era o que ele representava, o próprio Deus. Mas no Novo Testamento já manifesta a glória de Deus em Cristo Jesus, e o próprio Deus quer se manifestar a cada um de nós, porque anjo nenhum mais aceita a adoração. Qual o sentido disso? Porque ele não vem representando mais Deus, mas na verdade Hebreus capítulo 1 já coloca para nós: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas aos nossos pais, ou pelos anjos aos nossos pais, agora nos fala pelo seu próprio Filho Jesus. Portanto, são várias colocações para a gente entender tudo isso. Mas dentro da palavra de Deus, o importante é isso, mais ainda, nesta chamada de Moisés, ou sua preparação se completando para ser enviado agora nesse tempo. Em Atos capítulo 9, verso 3, lembremos de Paulo, ou até então conhecido como Saulo. Indo no caminho de Damasco, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. É o homem tendo encontro direto com Deus, experiência especial. Ele era perseguidor, mas agora o próprio Senhor fala com ele, porque quando ele pergunta: quem és tu? Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegue. Muda tudo na vida de Saulo ou de Paulo. Saulo sendo o nome hebraico, e Paulo o nome, digamos assim, entre os romanos. Muita gente fala que Deus trocou o nome. Não teve troca de nome, não. Aí é questão de o mesmo nome pronunciado em latim e o mesmo nome pronunciado em hebraico. Um pouquinho diferente, mas não há mudança. Deus não mudou o nome de Paulo. Precisamos entender tudo isso. Está claro assim? Alguns podem ser chamados João aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos seria John, né? É um pouquinho diferente. E talvez lá na França seria Jean. Então, vamos devagarzinho. Vamos ter entendimento. Não há mudança de nome. É pronúncia do mesmo nome em línguas diferentes. E o Hebreus capítulo 5, verso 4: ninguém toma para si essa honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão, ou como Paulo, no nosso caso aqui, do texto anterior, e agora na nossa lição, como Deus chamou a Moisés. Moisés colocou como ajudador do povo de Israel? Não esperou a manifestação da chamada de Deus. Aí tudo isso ficou para nosso ensino. Não vamos falar que Moisés errou, que vergonha, nada disso. São falhas próprias de todos nós humanos, mas tudo isso contribui para aprendizado. O que alguém fez de impetuoso, como Pedro muitas vezes fez,
para nós ficar ensinando, opa, mais devagar, vamos pensar um pouquinho mais, moderação. Continuando a nossa lição, chegamos ao tópico segundo, as desculpas de Moisés e a sua volta para o Egito. Assim colocando, convido todos para lermos os versos 11 até a frente, verso 15, desse capítulo 3 de Êxodo. O texto diz para nós desta forma: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Isso é Moisés falando, verso 12. E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei, quando houveres tirado este povo do Egito. Servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Portanto, aí está o nome de Deus: eu sou. Aí que vamos entender. Isso aqui é português. Eu sou o que sou, é o português. Se colocar em hebraico, aí complica um pouquinho para mim, que eu não poderia às vezes saber falar. Mas aí vem a origem das palavras Yahvé ou Jeová e outros nomes em diversas línguas e no próprio hebraico. O que é Yahvé? O que é Jeová? O que é outras palavras nas diversas línguas? Simplesmente no português: eu sou. Eu sou. Está claro? É entendido isso? Jeová, Yahvé. E se tiver outro que sabe alguma outra língua aí, chinês, japonês, francês, qualquer outro nome, as palavras vão mudar um pouquinho, mas é o mesmo significado: eu sou. Eu sou. É isso que precisamos estar entendendo. Muito bem. Para entendermos eu sou, significa também aquele que é, porque os demais não são, estão sendo, e um dia acabamos. Mas o único que é desde a eternidade passada e até a eternidade futura, que não tem fim e nem princípio de dias, é o nosso Deus. Ele pode dizer: eu sou. E o que nós podemos dizer? Temos sido, né? Irmão Xavier, irmão Pedro, marido Carmo, irmã Ângela, tem sido alguma coisa neste mundo, mas aquele que é constantemente é só Deus, de eternidade a eternidade. Ele é, ele existe, ele é Deus. Pelo que também vamos entender quando lermos Apocalipse a expressão, né? Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. É o mesmo eu sou, só que agora estendido. Deus é agora, Deus foi no passado e Deus será no futuro, o mesmo eternamente. Precisamos estar entendendo essas expressões. Continuando, depois da leitura deste texto, vamos para o primeiro parágrafo, nesse tópico 2, a lição número 2, Moisés, o libertador de Israel, mas no subtítulo segundo, as desculpas de Moisés e a sua volta para o Egito. Lemos então o texto do nosso material de classe. Então aflora a natureza humana diante da grandiosidade da missão,
Moisés se mostra incapaz de realizar tamanha tarefa, dizendo: quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel da prisão? Há alguns anos, ao livrar um hebreu, ele pensou que os seus irmãos o aceitariam como libertador, o que não aconteceu, pois foi rejeitado pelos seus e perseguido por Faraó. Agora, depois de tantos anos, ele é comissionado por Deus para retornar e executar a obra. Antes ele achava, podia dizer: eu sou, mas agora ele diante de Deus diz: quem sou eu que vá a Faraó? Agora ele está bom. É que Paulo disse: quando eu digo que sou fraco, aí que eu estou forte. Não porque é a pessoa que vai fazer, mas é Deus que vai usar a pessoa, e o nome de Deus será assim glorificado. Observe dentro do texto de Atos capítulo 7, que é um paralelo desse registro que aqui temos, que Estevão falou desta forma no verso 25: e ele, Moisés, cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. Não era tempo, e era Moisés só, Deus não estava com ele ainda. Mas Deus agora é com ele, agora é Deus que está mandando. Aí, verso 35: a este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Observe essa colocação. E aqui fala do anjo. Não foi Deus que apareceu na sarça, mas foi um anjo, representando Deus. Aí vem o fogo, vem a autoridade, vem poder, vem tudo. Muito bem. Aí está a figura de Jesus, aquele que foi enviado por Deus para os seus não o receberam. Mas é esse que eles rejeitaram e crucificaram, que Deus colocou para ser o Senhor, o Salvador, o bom pastor, o remidor do povo de Israel, e não só de Israel, mas de toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda hoje há quem resista, quem não aceite, então não tem o socorro de Deus para a remissão dos seus pecados, não tem a vida eterna também. Continuando, num segundo parágrafo do nosso material de classe, esse segundo subtítulo: as desculpas de Moisés e a sua volta para o Egito. Há uma grande diferença entre o homem tomar iniciativa por si mesmo e ser chamado por Deus. Há 40 anos ele até tomou a iniciativa e falhou. Agora é o tempo certo para o chamado de Deus, mas ele se vê incapaz de o realizar. Apresenta ao Senhor várias desculpas para fugir do chamado, mas é inútil. O Senhor não abre mão de Moisés, garante-lhe o sucesso da missão e o encoraja com manifestações de poder, e também dizendo que seria com ele. Agora sim, é Deus que está empenhando a sua palavra: eu serei contigo. Pronto. E quando Deus colocar isso, termina. Mas as reclamações ou as dúvidas e temores de Moisés estão no capítulo 4, e quero pedir para acompanhar comigo no capítulo 4 os versos de número 1 até o verso 9. Diz assim o primeiro verso: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse: que é isto na tua mão? Ele disse: uma vara. E ele disse: lança-a na terra.
Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer de ainda não creiam, que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouço a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. 3 sinais, 3 prodígios. Por quê? Porque Moisés estava com receio de que não crescem nele. E Deus falou, desta forma, e deu-lhes sinais para que pudessem fazer diante do povo, para que crescem que ele, Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, estava enviando esse homem chamado Moisés. Mas ainda vejamos o texto em sequência. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, disse: Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Observa, é ensino para nós. Moisés chega com vários problemas, dificuldades, restrições, limitações, e Deus: tudo bem, você não pode mesmo, você não é nada, mas eu sou contigo, te dou sinais, te dou poder, etc. Mas não sei falar. E não é eu que dou a voz para o homem? Deus não só dá a voz, é assim? Como dá a audição, dá a visão, dá a inteligência, dá a sabedoria. Então, ou seja, o que Deus está querendo dizer para Moisés? Você não está falando direito agora, mas na hora que eu te usar, você vai falar, sem embaraço nenhum. Não vamos dizer que Moisés era gago, não, viu, irmãos? Não digam que Moisés era gago, não. Essa forma de dizer é que não é eloquente, que não é convincente com as palavras. Talvez fosse muito, vamos dizer assim, curto nas palavras, não abre muito as palavras para se fazer entender. Mas ninguém diga que ele era gago, não, porque não era isso. A expressão não quer dizer isso. Pesado de língua no outro sentido. Se não colocar aqui: eu sou gago, não sei falar. Não, não é isso. Portanto, vamos ter cuidado. Tem gente que afirma coisas sem raciocinar e sem entender o texto em si.
Mas continuemos. Aqui nessa leitura desse capítulo 4, nesses versos últimos em especial, irmãos, dizer que é difícil, ou Deus te manda lá para a Amazonas para pregar lá no meio do mato, e você fala assim: Senhor, eu não tenho dinheiro para ir. Ah, Senhor, eu não tenho sapato, andar descalço na Amazônia é difícil. Ah, Senhor, apresenta um monte de dificuldade. São dificuldades mesmo, são restrições. Mas Deus conhece e diz: não, eu te dou passagem, te dou sapato, eu te dou facão para tirar o mato, eu te dou. Deus vai dar tudo. É isso que Deus está dizendo para Moisés. Deus não perde paciência, irmãos. Deus é um pai amoroso. Toda dificuldade Ele sabe, e é bom que a gente saiba que tem dificuldades, mas temos agora a palavra de Deus: vou providenciar tudo, não vai te faltar nada, não vai te faltar nada. Pronto, sem problema. Mas na hora que ele fala: ah, Senhor, manda outro, aí complicou. Aí Deus não aceita. E a palavra diz que Deus se ira. Deus não aceita rejeitar a missão que Ele está dando, né? Ele está enviando, e eu vou dizer: eu não vou. Deus não aceita. Mas Deus ainda complementa que daria a ele o que fosse necessário para ele fazer esta missão. E assim entramos no parágrafo 3º desse tópico, subtítulo 2: as desculpas de Moisés à sua volta para o Egito. Assim Moisés viu a vara de pastor se tornar em cobra e voltar a ser vara. Também viu a sua mão leprosa e ficar limpa. E ainda o Senhor lhe garantiu que, se não cresce nesses sinais, ele deveria derramar água no rio, em terra seca, e essa se tornaria em sangue. Então Moisés se volta para a sua incapacidade de falar, dizendo não ser eloquente, ou seja, não ser convincente em palavras. Foram muitas as suas escusas tentando escapar do chamado. Porém, quando pede ao Senhor que envie outro em seu lugar, a ira do Senhor se acende, e ele permite que seu irmão Arão vá com ele até Faraó. Tá bom, não precisaria, Arão, mas já que você está tão temeroso e cheio de dificuldades, que você vai, mas eu dou Arão para te ajudar. É isso que Deus, perdoa nas minhas palavras, estava querendo dizer para Moisés. E observe, por favor, Êxodo capítulo 4, versos 14 até 16. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Esse verso já lemos anteriormente, só que eu estou voltando para vocês terem outra informação importante aqui. Verso 15 e 16: e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Precisamos entender isso, que lindo isso aqui. Moisés agora está representando o próprio Deus, que falaria com Arão, e Arão, como intermediário ou profeta, vai estar falando ao povo ou a Faraó. Não é Moisés que falava. Moisés dizia para Arão: Arão diz assim, assim e assim. E aí Arão colocava adequadamente as palavras para o povo e para o Faraó. Isso precisamos entender. Tu lhe serás por Deus, e ele será o teu mensageiro, o teu profeta. É isso que Deus está dizendo. Então a autoridade que estava sobre Moisés era muito grande,
Mas ao mesmo tempo, observe o verso 15. Deus falou, serei com a tua boca e com a sua boca. Ou seja, observe bem, serei com a tua boca, com a boca de Moisés, e com a sua boca, com a boca de Arão, ensinando-vos o que é vez de fazer, ou noutra palavra, o que é vez de falar. Então observe bem, irmãos, esses detalhes e a autoridade e o acompanhamento de Deus. Foi isso que Jesus disse para os seus discípulos, e vale para nós, é para nós, né? Quando perseguido, quando questionarmos, vamos estar atentos ao que Deus nos dá para falar. Está claro isso? Em evangelismo, em testemunho ou em defesa contra aqueles que nos perseguem ou que nos levam a juízo, estejamos atentos para não falarmos as nossas palavras, mas antes falarmos as palavras de Deus. Aí pronto, Jesus disse: não fiqueis preocupados com o que haveis de falar, eu vos darei graça, vos falarei, o Espírito Santo vos dirigirá. E pronto, é a mesma coisa que continua hoje. Continuando nossa lição neste trimestre, estudando o livro de Êxodo, estando na lição 2, Moisés, o libertador de Israel, no terceiro subtítulo, Moisés se apresenta a Faraó. No texto bíblico para nós é o capítulo 4, versos 28 a 30. E anunciou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara, e todos os sinais que lhe mandara. Então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel. E Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu, e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Agora Moisés já está com Arão, já está no Egito. Observe que muitos textos de narrativa, vamos dizer assim, intermediária, nós retiramos, fomos direto à frente, no objetivo de sermos mais sucintos na exposição desta lição. Falando para o povo, fazendo os sinais, o povo creu, inclinaram-se em adoração a Deus e pronto. O povo está crendo, por enquanto. Continuando, já entrando no capítulo 5, verso 1 e 2. Agora estão Moisés e Arão diante, digamos assim, do Faraó. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa aí o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar aí Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel. Observa a resposta de Faraó, né? Simplesmente, dentro da sua convicção, do seu entendimento e soberba, não quer nem ouvir. Quem é o Senhor? Não conheço, e não vou deixar aí o povo de Israel. Observe, irmãos, que houve um faraó do tempo de José que era mais ligado, né? Entendeu que Deus usou a José, que Deus deu capacidade a José. Agora temos um outro faraó que diz que não conhece Deus. Se pelo menos tivesse lido as crônicas do Egito, talvez tivesse achado essa passagem, prendesse que há um Deus que os faraós antigos respeitavam e que ele agora, na modernidade, diz não conhecer e nem vai obedecer. Muito bem, mas nesse subtítulo terceiro, Moisés se apresenta a Faraó. No primeiro parágrafo que temos aí em resumo é isto: Moisés estava diante de duas situações complicadas. A primeira, convencer seus irmãos de que o Deus de Abraão
Isaque e Jacó o havia comissionado para libertá-los da escravidão. Nessa ocasião, a maior parte dos hebreus já havia se familiarizado com deuses egípcios que eram visíveis. Como crer em um Deus invisível, assim de repente? A segunda era estar de frente com o maior inimigo do povo, Faraó, que era considerado pelos egípcios como um deus, e ainda um monarca tirano com uma mensagem confrontante de libertação de um povo que era a principal mão de obra do seu país, e ainda dizer que essa era a vontade do verdadeiro e único Deus, um Deus que não fazia parte do seu panteão do Egito, e por isso não era reconhecido por Faraó. Nada novo, mas é a verdade. Eu penso comigo, irmãos, que aquele tempo, décadas, ou 400 anos, como disse Deus, de cativeiro, era para o povo de Israel não ter os deuses do Egito como Deus deles. Entendeu o que eu quero dizer? Porque era um Deus para os egípcios e um Deus contrário a eles. Então, não era para eles estar cultuando de fato a Deus nenhum do Egito, porque havia uma antipatia. O que eu quero entender é isso. Então, eles deviam estar, os que tinham a história de Abraão, Isaque e Jacó. Qual é o Deus que falava com nossos pais? Porque não é nenhum desses aqui, porque esses aqui são totalmente inimigos, nos oprimem e matam nossos filhos. Então, vamos entender. Se o povo tivesse assim, bem no Egito, talvez estivesse até cultuando os deuses do Egito. Mas essa situação contrária também ajudava a não se envolverem e não se submeterem e não confiarem e não terem como uma divindade aquilo que era próprio do Egito. Continuando, convido os irmãos para lerem em Êxodo capítulo 5, versos 6 a 9. Portanto, deu ordem Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. A situação piorou. Faraó os acusou de ociosidade. Versos 19 a 21, temos ainda sequência dos acontecimentos. Então os oficiais dos filhos de Israel viram-se em aflição, porquanto se dizia: nada diminuireis de vossos tijolos da tarefa do dia no seu dia. E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam defronte deles, quando saíram de Faraó, e disseram-lhes: o Senhor atente sobre vós e julgue isso, porquanto fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó e diante de seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. O sentido é isso, que Moisés falando a Faraó para libertar o povo, pronto. Aí Faraó buscou como reter isso, como colocar o povo debaixo da sujeição, aumentando a carga, mas tendo que eles dar a mesma quantidade de produção de tijolos. No parágrafo 2º desse nosso material de classe, diz: quando Moisés transmite a mensagem a Faraó, este o acusa de estar afastando o povo do seu trabalho e também acusa o povo de ociosidade.
por terem tempo de ouvir as mensagens de Moisés. Assim ele dá ordem para que o trabalho seja gravado. Ao ouvir a mensagem de libertação, o povo se alegrara com a notícia, inclinando-se e adorando. Contudo, ao receber a nova ordem de Faraó, angustiam-se e se revoltam contra Moisés e começam a murmurar. Certamente todos esperavam que a saída do Egito fosse imediata, mas este não era o plano de Deus. Pronto, era assim que Deus queria que acontecesse. Na sequência e no texto bíblico, agora já no capítulo 6, verso 1 até o verso 7, e observe que nós estamos pulando vários versos para sermos mais concisos e chegarmos no nosso objetivo, destacando mais esse nosso título de Moisés, libertador de Israel, a sua chamada, a sua chegada no Egito, para libertar o povo de Israel. Então, Êxodo capítulo 6, verso 1 em diante. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir. Sim, por uma poderosa, e os lançará de sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse: eu sou o Senhor, e eu apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. E também estabeleci o meu concerto com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. E também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei do meu concerto. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. E eu vos tomarei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos levarei à terra, acerca da qual levantei a mão, que a daria a Abraão, e a Isaque, e a Jacó, e vô-la darei por herança. Eu sou o Senhor. Observe bem esse aspecto. Abraão conheceu Deus como Deus Todo-Poderoso, que pode fazer tudo. Mas tem um detalhe nesse Todo-Poderoso e nesse sentido de Deus, o Criador. Ele é dono absoluto de tudo. Ele é dono do universo, ele é dono da terra, ele é dono do mar, ele é dono do Egito, é dono do rio Nilo, é dono do Faraó, é dono do povo de Israel e também dos egípcios. E nisso ninguém tinha atentado, que há um senhorio superior ao de Faraó, um senhor absoluto sobre tudo. E com a atuação de Deus, o povo de Israel conheceria o seu Deus um pouco mais além do que o Abraão já tinha conhecido na sua experiência com ele. Assim, no subtítulo terceiro, Moisés se apresenta a Faraó, no terceiro parágrafo da nossa lição, nosso material de classe, podemos ler em resumo: embora a situação fosse adversa, tanto para o povo quanto para Moisés, havia uma grande promessa de Deus livrá-los da escravidão. Afinal, o Senhor já havia preparado Moisés para a resistência de Faraó, em não deixar ir seu povo. Até o próprio Deus endureceria o seu coração, capítulo 4, verso 21, para que os seus sinais se multiplicassem no Egito, trazendo juízo sobre todos os seus deuses, inclusive sobre o próprio Faraó. O propósito de Deus não era apenas tirar o seu povo da escravidão, mas também que o Egito conhecesse um único Deus
o verdadeiro soberano de toda a terra. E da mesma forma, os hebreus, ao observar os sinais que se seguiriam, conheceriam o seu Deus de uma forma em que ele não havia ainda se revelado. Então observe, irmãos, Deus não estava com pressa de tirar o povo da terra do Egito mesmo, não, só por tirar. Não, Deus queria se apresentar ao mundo. Quem era o verdadeiro Deus? Para que as nações tivessem notícia de que de fato há um Deus que é superior a todos os deuses, e que na verdade é o Deus verdadeiro e único, aquele que de fato é. Eu sou Deus, o único que de fato é Deus para todos os povos. Então Deus está evangelizando o mundo, irmãos, nessas ações, nessas pragas. Não era fazer a praga só para fazer praga, é para declarar que Ele era Senhor sobre tudo, superior aos deuses do Egito. Se havia Deus das trevas, Deus é Deus da luz e das trevas. Se há um Deus que é Deus do rio Nilo, Deus é Deus sobre o rio Nilo. Pronto. E assim, tudo aquilo que poderiam os egípcios contar como uma divindade está cuidando, não. O Deus de Israel é o superior àquilo que eles entendiam como Deus nas diversas observações da natureza e da vida do Egito, até do próprio Faraó. Se Faraó se achava Deus, há um Deus sobre Faraó, que ele vai ver no momento certo. E assim podemos avançar. Observe que nós estamos em avanço nas Escrituras para conseguirmos completar esta lição até este ponto. A preparação de Moisés até a sua apresentação diante de Faraó. E chegamos à nossa conclusão simples, que diz: Moisés foi preparado e chamado por Deus para a realização do propósito da sua vida, a libertação do povo de Israel. Passou por várias etapas até que o Senhor se revelou a ele, e não obstante as suas desculpas e demonstração de sua incapacidade diante da grande missão, não teve como fugir. A obra precisava ser realizada. Era a determinação de Deus, projeto de Deus, e Moisés estava no projeto. Isso não iria falhar. Muito bem, assim estamos concluindo essa nossa lição. Moisés, o libertador de Israel, nosso estudo deste trimestre, que é no livro de Êxodo. E tivemos esse esboço proposto: Moisés, sua preparação e chamada, as desculpas de Moisés e a sua volta para o Egito. Moisés se apresenta a Faraó. E o nosso texto áureo: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós. E que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.